filme O Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, de 2016, é um filme dirigido por Belisário Franca e é um documentário brasileiro, né? E ele tem um aspecto interessante, que ele é baseado numa pesquisa de doutorado, né, realizada pelo Sidney Aguilar Filho. Esse dado é importante, e mais para frente na conversa a gente vai falar sobre isso, porque o Sidney participa diretamente da realização do filme, né? E o que trata Menino 23? Vai fazer um resumo bem geral para vocês. Menino 23, né, de forma... Claro que existem diversos outros desdobramentos, mas o central, o arco central da obra se estabelece exatamente na relação entre 50 meninos negros, majoritariamente negros, que residiam no orfanato do Rio de Janeiro, ali em meados dos anos 30, no início, na verdade, dos anos 30, e a relação entre esses meninos e uma família da elite da época, chamada os Rocha Miranda, e essa família ela vai ao orfanato e, em alguma medida, escolhe, né, entre os anos de 1932 e 41, cerca de 50 meninos, para levar esses meninos do Rio de Janeiro, então capital federal, para o interior de São Paulo, né, numa fazenda que eles possuíam no interior de São Paulo. E lá esses meninos foram, enfim, né, nesse processo de adoção, né, entre aspas, esses meninos, ao chegar na fazenda, eles foram colocados em um regime de escravidão, né? Com uma série de deficiências do ponto de vista estrutural para a sua sobrevivência lá, uma relação muito difícil do ponto de vista da alimentação, a educação, né? Não tinham acesso à educação, enfim, trabalhavam, eram garotos, crianças, depois adolescentes, que trabalhavam naquelas fazendas e sem salário nenhum. Portanto, de fato, aqueles meninos do orfanato, eles vão para o interior de São Paulo trabalhar em um regime de escravidão. Um fato curioso dessa história é que, e assustador também, essa família Rocha Miranda ela era ligada à Ação Integralista Brasileira, né? A Ação Integralista Brasileira foi um movimento político daquele período que tinha uma aproximação muito forte aos ideais nazistas. E esse dado é importante porque, e aí eu vou voltar lá no Sidney Aguiar. O Sidney é professor de História e, em 1998, ele estava ministrando uma aula, isso está dito no filme, né? E, ao apresentar a história da Segunda Guerra, ele vai falar exatamente da suástica, o símbolo mais importante, né, do nazismo. E, ao representar o símbolo, uma das alunas do Sidney aponta para aquele símbolo e diz que, na fazenda da família dela, que pertencia à família dela, existiam tijolos com aquele símbolo da suástica. O Sidney, impressionado com aquele relato, decide começar a investigar isso, né? Então, o filme ele vai se constituir em torno dessa pesquisa profunda realizada por esse historiador em torno dessa relação, né, dessa família, que no caso os Rocha Miranda, com o nazismo e com esses 50 meninos que residiram nas suas fazendas ali no interior de São Paulo. Falando do ponto de vista narrativo, esse filme ele tem algumas peculiaridades, né? É um filme muito bem constituído esteticamente, então é um filme que trabalha os recursos narrativos do documentário de uma forma muito interessante. O filme ele tem uma aproximação muito forte com a pesquisa e Sidney que vai nos conduzir por aquela terrível história que seria muito próxima, ou naturalmente quase, de um filme de terror. Então, a partir de Sidney, nós começamos a conhecer outros personagens, né? Sidney apresenta, primeiramente, o Aloysio Silva, que é o próprio Menino 23. E aí a gente já tem um dado muito importante, que esses meninos, portanto, eles não possuíam nomes, eles possuíam números, né? O Aloysio Silva é o primeiro contato do Sidney com aquela realidade, a partir do Aloysio, do Menino 23, que o Sidney vai conhecer outras ramificações daquela narrativa. Além do Aloysio, existem outros 2 meninos citados no filme que vão ajudar a estabelecer o enredo dessa obra, né? A criar uma dinâmica nessa obra. É o caso do Argemiro Santos, que foi o primeiro dos meninos a fugir, né? Ele, inclusive, anos depois vai para a Marinha e combate na Segunda Guerra com o Brasil. E um outro número, né, que é o 2.
O 2, ele tem uma trajetória diferente porque ele é o menino negro escolhido para fazer parte da família, né? A princípio como uma espécie de mordomo, e ele vira um braço direito do Renato Rocha Miranda, que é o cara que vai herdar a fazenda por anos. Então, em torno do Sidney e desses 3 personagens, especialmente do seu Aloísio, que o filme vai apresentar essa assustadora história, né? Do ponto de vista dos aspectos do documentário, esse filme ele traz algumas questões muito interessantes. É um filme de um apuro estético muito grande, né? Exatamente por trabalhar com diversos recursos estilísticos natural do documentário, utiliza da entrevista desses personagens, né? Com exceção do 2, que já havia falecido, mas também vai utilizar de imagens de arquivo, né? Riquíssimo o trabalho com as imagens de arquivo, filmes, fotografias, documentos, entrevistas com especialistas. Então, juntando essa gama de recursos estilísticos, ele vai nos conduzir na trama. Mas um dos recursos mais importantes do filme é a encenação, é a ficcionalização. Esse recurso ele é interessante porque ele ajuda a criar atmosfera dramática para a obra. O documentário, portanto, ele é uma construção, né, assim como na ficção, é um ponto de vista sobre um determinado tema que vai, naturalmente, se basear, do ponto de vista ético, numa profunda pesquisa para a realização de de uma perspectiva, né, de uma representação do mundo histórico. Então é isso que o diretor, que o Belisário vai fazer, né? Ele vai construir um ponto de vista tendo o Sidney como o narrador dessa trajetória, né? Outro destaque para essa obra, que em alguma medida, a diferencia de alguns outros documentários, é essa relação profunda com a pesquisa, né? A pesquisa para o documentário é uma das questões mais importantes, uma das etapas mais importantes do processo de realização. É na pesquisa que o realizador vai, de fato, se aprofundar no tema que ele está se dedicando, né? Esse filme, ele, de fato, nos traz uma profunda pesquisa. Isso repercute tanto nos personagens que aparecem na obra, quanto no próprio material de arquivo, né? Então, essa pesquisa apresenta significativamente essa ação ética do realizador em desenvolver uma narrativa em torno de um tema tão delicado. O tema é muito difícil de ser tratado e ele consegue estabelecer um bom fluxo narrativo, trazer pontos de vistas e construir uma trama muito bem organizada, né? E aí a gente pode pensar que esse filme está inserido num contexto do documentário brasileiro que é muito rico, né? O documentário brasileiro ele vai exatamente, nos últimos anos, mas em toda a sua trajetória, falar não apenas da história oficial, dos grandes nomes da nossa história, né, do que consta nos livros de história. Ele também vai buscar os lugares silenciados, invisibilizados, né? O documentário brasileiro vai buscar esses temas, esses personagens que não aparecem na grande história e que, se não fosse pelo interesse de pesquisadores, né, de realizadores, eles seriam esquecidos. Então, é fundamental pensar esse filme dentro desse contexto importantíssimo, que é o papel social do cinema, e o documentário exerce isso muito bem, né, de representação do mundo histórico e de tratar dessas micro-histórias que não constam na história oficial, né, mas que são importantes para que nós consigamos entender, de alguma medida, a nossa realidade social, né? Se a gente for pensar do ponto de vista temático, né, toda essa dinâmica estética e narrativa, ela vai nos trazer à tona uma série de temas muito, muito duros, muito importantes de serem debatidos e que vão constituir, e aí na minha leitura, uma relação forte entre o passado e o presente. Por que isso? A gente está falando de uma história que se passa quase um século atrás, né, na década de 30, 40, mas que os resquícios dessa história, que, na verdade, dos anos 30 você já tem resquícios anteriores, né, à própria relação da escravidão. Essa relação da escravidão ela se perpetua historicamente. E os resquícios, né, essas tristes tradições brasileiras, né, da escravidão, do racismo, do domínio das elites, da aproximação com o fascismo, enfim, uma série de outros temas do cerceamento dos direitos sociais, dos direitos mínimos, né, desses indivíduos em sobreviver,
e aí é uma questão de cor, de classe, que se estabelece fortemente no filme, essa relação que se constitui, né, num relato sobre esses indivíduos lá nos anos 30 e 40, ela se perpetua para o presente. Né? Então, por isso eu aponto essa relação do passado e do presente no filme. Como esse filme, tematicamente, ele, do ponto de vista temático, do ponto de vista dos temas que ele trata, ele ainda é muito presente, ele ainda está muito dentro da nossa sociedade contemporânea. Né? E aí eu trago essa ideia das tristes tradições brasileiras, né? É um conceito que a gente pode pensar como a perpetuação, adaptando, né, nos seus tempos, as novas dinâmicas dessas tristes tradições do racismo, da escravidão, do cerceamento dos direitos, das disparidades sociais, dos domínios das elites. Né? E o filme, que é muito complexo e traz, como eu disse, várias ramificações narrativas, diversos personagens, diversos recursos estilísticos, uma gama de materiais de arquivo, esse filme ele constitui uma narrativa que se aproxima de um filme de terror, né? Exatamente pela densidade do tema e de como isso é constituído. E nesse processo ele não tem um final feliz. Né? A história, especialmente dos três meninos, é muito dura. A trajetória deles em vida, né, é marcada por rancor, por muita dor e por aquela experiência dura que é a realidade, né? Então é um filme que fala sobre o Brasil do passado, fala do Brasil do presente e que é muito importante que a gente assista, debata e reflita sobre ele. Então é isso, foi pequenas considerações sobre o filme O Menino 23. Espero que façam uma boa prova.